Olá pessoal, o capítulo 11 do livro trata da sincronização e comunicação entre tarefas. E neste vídeo eu pretendo falar sobre a questão 11 que aparece ao final do capítulo. Então vamos lá, a questão 11 diz o seguinte: ilustre um alinhamento imperfeito de Locke através de um exemplo. Pois bem, o que vem a ser um alinhamento perfeito? Em contraposição, né, a gente pode lembrar de como é o alinhamento perfeito, como descrito no livro. Eu tenho um alinhamento perfeito quando a ordem dos unlocks é a reversa dos locks. Então, se eu dou aqui lock X, depois eu dou um lock Y, eu tenho que dar um unlock Y para depois dar o unlock X. E isso nós temos então um alinhamento perfeito. Pois bem, como seria um alinhamento imperfeito? Por que isso aconteceria? Imaginem que nós temos uma estrutura de dados, uma tabela, uma lista encadeada X, e uma outra estrutura de dados, uma outra tabela, lista encadeada, uma variável compartilhada qualquer, Y. E eu começo a executar e aí eu percebo que eu preciso usar X. Então eu vou lá e dou um lock X. Ok, e aí eu posso programar usando o X. Aí eu descubro que eu também preciso de Y, então eu vou e dou novamente um lock Y, e a partir daí eu tenho os dois locks, então eu posso usar o X e eu posso usar o Y. Depois de algum tempo eu penso que eu não preciso mais de X, X não é mais necessário, o que eu queria fazer com o X eu já fiz, e aí eu dou um unlock X. Mas eu continuo de posse com o Y. E aqui eu consigo, então, usar o Y até o momento em que, né, isso aqui é um X, até que eu dou o unlock Y. E libero o outro mutex. Neste segundo exemplo, observem que o lock unlock X está aqui, e o lock unlock Y está aqui. Não existe um alinhamento perfeito. Então aqui nós temos um exemplo de um alinhamento imperfeito dos locks. E a maioria das análises de mutexes com protocolo de alocação de recursos para tempo real, ela é feita assumindo-se que todos os alinhamentos são perfeitos e, portanto, esse alinhamento imperfeito vai me dar problema se eu estiver tentando determinar o tempo máximo de bloqueio das tarefas, como é feito ao longo do capítulo 12 do livro. O que eu poderia fazer aqui para transformar esse alinhamento imperfeito em perfeito? Bom, eu não posso dar o unlock X antes do unlock Y. E então, como eu ainda preciso do Y e o unlock Y naturalmente vai ficar mais para baixo, eu teria que fazer o seguinte: eu vou tirar o unlock X daqui e vou seguir com ele até aqui embaixo, aonde aqui embaixo eu vou colocar o unlock X. Agora, nesta alteração, eu tenho novamente o lock unlock Y dentro do lock unlock X. Transformando, portanto, o que era o imperfeito em perfeito. Que preço eu estou pagando? Vamos pegar aqui o laranja. Este trecho aqui do meu programa, aqui, ó, esse trecho aqui do meu programa, eu só preciso do Y, eu não preciso do X.
e, portanto, eu poderia ter liberado X para outras tarefas, mas isso teria resultado no alinhamento imperfeito. Então, eu artificialmente ou de forma desnecessária, eu retive X para liberar o X só depois do Y e chegar no alinhamento perfeito. Então, a gente, em alguns cenários, paga o preço de segurar o recurso um pouco além do necessário para que a gente consiga o alinhamento perfeito. Tá bom? Com isso, nós temos a solução para a questão 11 do capítulo 11. Até mais.